Bom, então estamos aqui para mais um bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês. É um tema, acho que muito pertinente para agora. Claro que esse tema pode abrir um leque para N assuntos, né? O assunto que eu queria trazer mais aqui tem a ver mais com como a gente lidar com isso, uma questão mais social, mais humana do que política, né? Que é quarentena, um novo olhar. Tem várias pessoas falando sobre pós-pandemia, sobre todo esse momento que a gente vive, né? E deixa eu colocar a Carolzinha aqui que está entrando. E esse momento de pandemia traz muita reflexão, traz muitas questões políticas, sociais, tem muita coisa envolvida, né? O que a gente estava falando, né, Marcelinho? Porque dependendo de cada país, teve uma ação um pouco diferenciada. Teve países que não tomaram uma ação logo de imediato e reverberou de forma foi bem negativo, né? Como a Itália, que acabou que o protocolo, a forma que eles agiram demorou e o impacto foi maior. Mas a minha questão não seria entrar aqui nesse ponto, né? Nesse ponto econômico, apesar que a gente acaba falando, né? Não tem como falar sobre essa questão econômica porque tem um impacto grande. Marcelinho ficou com um teatro atrás dele. Bom dia, Lucila. Bom ter você aqui com a gente. Bom dia, Carolzinha. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Moniquinha. Vou colocar vocês no mudo. Na hora que vocês quiserem falar, Bom dia. Desculpa, bom dia. dão um alô, tá? Podem abrir e falar. Então, o nosso tema de hoje é quarentena, um novo olhar. Estava aqui falando com o pessoal que a ideia aqui não é trazer questões políticas, mas trazer uma questão mais social, de como a gente está passando por tudo isso, né? Porque se a gente for pensar em questões de guerras, as pessoas que nasceram numa geração aí, 2 gerações para trás, presenciaram, né? Questões de guerra, questões muito mais fortes que dizimou uma população gigantesca do país. Só que antes existia algo visível, né? Pelo menos assim, pensando nisso, antes era algo visível, né? Você tinha ali as tropas, você tinha ali o exército, você tinha ali com quem você estava lutando, né? E nesse momento, nessa quarentena, a gente está tendo que lidar com algo invisível, né? Você está tendo que aprender a conviver com um vírus que gera medo, porque até então tem pessoas até que caem para um lado de não acreditar no que está acontecendo, né? Duvidam da situação, que aí é uma outra questão, também nem vou entrar nisso. Mas a gente hoje está tendo que lidar com um vírus que é algo invisível, como se fosse, se a gente pudesse fazer uma associação, é como se fosse um fantasma, né? Aquela criança lá na infância que desligava a luz e a mãe falava para dormir e a criança falava, mãe, tô com medo, né? A gente tem que lidar agora com algo que é invisível e assustador. E aí a minha pergunta para vocês é: como vocês estão lidando com esse ser invisível que chegou? Que por mais que uns estão lidando de uma maneira, outros estão lidando com outras, cada um está focando em uma direção, mas a minha pergunta para vocês é como lidar com esse ser invisível que chegou e está assustando e está gerando todo esse caos no mundo, né? Vou dar um tip aqui para a gente. Historicamente, né, a nossa a coisa mais próxima que a gente pode lembrar do negócio é começar a comparar com outras situações que já tiveram semelhantes ao que aconteceu agora. E não por causa do vírus em si, mas das consequências que lidar com medo, com terror, com essas coisas trazem para a gente, né? A gente, se você lembrar, as coisas mais recentes, né, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, toda a população que morava na maioria dos países europeus, em centros urbanos, eles mandavam as crianças deles para irem embora para regiões bem distantes, para eles não terem risco de bombas, esse negócio todo.
E o outro negócio também que aconteceu bem próximo a isso aí é quando tem enormes calamidades públicas, mas tipo o tsunami, esses negócios todos que acontecem que fazem esse reflexo dentro da população. Em menores escalas é quando cai um avião, quando cai uma coisa assim que você consegue ver e tal. Mas o animal que a gente está lidando agora não é o animal lá fora, é o animal aqui dentro, né? Somos nós mesmos. O maior desafio disso tudo pensa num Big Brother, cara. Aí a galera que eu estava lendo hoje essa semana lá, a galera que saiu do Big Brother, pô, tá muito pior do que eu imaginei. Eu não sei que tem uns papos super, não assisto esse negócio não, mas os caras estão, pô, acabaram com meus 5 minutos de fama, né? Que eu vou sair daquele negócio achando que tá lá bombando. Não tem nada aqui fora, né? Então, a atividade social é muito importante para o ser humano. A interação, a integração. A gente pensa em quantas pessoas que estão aí hoje em dia que precisam de ajuda, nem podem pedir ajuda, né? Não só ajuda que eu digo, não só ajuda física, mas ajuda mental e ajuda, porque não tem os meios, não tem como acessar isso. A gente tem que primeiro encarar direto esse negócio da parte virtual. Tinha pessoas tipo o Paty que já estavam mais preparadas que todo mundo, né? Então, e isso aí a gente consegue tentar tirar daí as lições que a gente está aprendendo, né? Que você precisa de ter um tempo para animar o seu ambiente. Você precisa de ter um tempo para conseguir trabalhar. Você precisa de ter um tempo para você conseguir se dedicar às coisas que você se dedicava antes. E você precisa fazer um monte de outras coisas que você não fazia antes também. Eu acho que talvez seja o maior de todos os desafios, é você ter essa aceitação. E uma vez que você tem essa aceitação, você passa para a construção de como que é a sua vida atual e que talvez não mude. Pensa nisso. Você falou aí um ponto final aí que eu vou pegar esse gancho, né, que talvez não mude, para fazer uma outra questionamento ou uma outra reflexão para nós, né? Fiquem à vontade, quem quiser falar. Já que a humanidade já passou por tantas coisas, né, como guerras, como pandemias, como tsunamis, tantas coisas que nós já passamos, vocês acham que a humanidade após essa pandemia vai realmente mudar? E se sim, que tipo de mudança você acha que nós teremos? Porque nós já passamos por tantas coisas, né? Já deveríamos ter feito tantas reflexões, tantas mudanças. É claro que na área de tecnologia vai mudar. A tecnologia está sempre mudando, é o que está mais na frente nessa questão, né? Até pós-guerra, uma das coisas que mais surgiu foi a questão tecnológica. Mas eu falo como ser humano, né? Sempre puxando para esse lado mais do ser humano. Será que depois disso tudo a gente realmente muda? Né? Será que realmente os valores serão mudados? Eu penso que sim. Na grande maioria, eu acredito que sim. Pode ser que uma ou outra pessoa ainda seja um pouco mais resistente, mas eu observo assim que a gente está dando muito valor às pequenas coisas, sabe? Por exemplo, um aperto de mão, que era uma coisa assim banal, né? Pô, valeu, obrigado, e aí, tudo bem? E agora você, pô, não pode apertar a mão. Aí tu, caraca, foi na barbearia, cortei o cabelo, pô, ficou maneiro, valeu, obrigado, aí, não pode. Pô, aí converso com a menina que corta meu cabelo, a Ellen, já converso com ela um tempão toda vez indo lá, pô, e aí a gente ficou assim, caraca. E nós conversamos sobre isso, nós falamos, pô, eu acho que quando isso passar, quando a gente apertar a mão, a gente vai apertar a mão de verdade, assim. Porra, caraca, finalmente. Ale, Agora, oi. pegando esse gancho que você falou, te interrompendo um pouco, isso a gente vê muito quando a pessoa tem a perda de algo, né? Então, quando a pessoa está sem, ela sempre vai gerar esse tipo de situação. Mas depois de um tempo, a gente vê que é normal as pessoas entrarem num estado normal, né? Então, minha pergunta é essa, assim. Agora que está todo mundo em falta, está todo mundo sentindo falta dessa coisa que é tão normal para o ser humano, que é ser um ser social, sociável, que precisa conversar, que precisa abraçar, está sendo tudo muito over. A dimensão, ela está muito grande. Só que depois, quando a gente acostumar, porque eu me lembro bem de coisas tão pequenas, tipo,
Quem não mora numa cidade de praia, quando vai na praia, fica maravilhado com aquilo. Pô, a praia, discoteca, cidade grande, shopping. Quando você começa a conviver nesses lugares, você vai... Eu peguei uma coisa muito simples, mas você começa a aquilo virar uma questão normal, isso é do ser humano. E às vezes você perde realmente a importância das pequenas coisas. Que é outro exemplo. Eu nunca no Brasil tive essa adoração pelo sol como eu estou tendo aqui. Por quê? Porque como aqui realmente existem estações frias, sem sol, quando eu vejo um sol, eu adoro o sol. Realmente é uma contemplação. Essa seria a palavra mais adequada ou mais profunda para o sol, porque realmente você valoriza muito mais aquilo quando você não tem. Então, a minha pergunta é, será que realmente vamos mudar, né? A gente fala, a gente ouve muita gente falando e nós, aqui no nosso bate-papo, em outros bate-papos, nós falamos muito sobre isso. Vai ser um outro novo mundo. Será que vai ser realmente um outro novo mundo? E se sim, o que seria para você esse novo mundo? Patrícia, oi, bom dia. Entrei aqui agora, entrei no meio da reflexão aqui, mas eu queria ter uma visão um pouquinho mais otimista, né? Se isso é possível, mas vamos pensar aqui. A gente sempre pensa de uma forma meio, nossa, olha o que está a humanidade está terrível, a gente está cada vez pior. Mas se a gente for avaliar, a gente está cada vez pior, a gente está evoluindo, passos lentos, A gente sempre diz que a gente tem, né, já tem tudo formado, só que a gente está evoluindo, né? A gente ainda está ali entre o emocional, tentando, né, passar por isso. Mas se a gente for ver, olha como eram as guerras, como era antigamente, as coisas elas estão aos poucos melhorando e tem muita gente já que está evoluindo, né? Então eu vejo sim que existe uma possibilidade da gente o que a gente está fazendo aqui agora, né? É a evolução. E eu acho que isso está aumentando, entendeu? É um movimento que ele está aumentando, é um movimento que ele não tem mais volta, né? E vai evoluir lento, mas eu acho que vai ser gradual, mas aí, então, por causa de ser gradual, ele vai continuar. Claro, muita gente vai voltar ao suposto normal, mas muita gente ainda vai continuar nesse estado, a gente vai mudar um pouco, não vou ficar tão pensando tanto, talvez, no todo, mas eu acho que voltar para o estado que a gente estava, a gente não vai voltar mais, não. Acho que tem uma evolução, sim, tem um ganho, né? E, enfim. Fala aquela frase que você gosta de falar. Agora eu já nem sei. Uma mente... exatamente, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia, que se expande, ela nunca mais retorna ao seu tamanho original, né? E pegando esse gancho que você falou, para aquelas pessoas que estão buscando isso, é isso aí, né? Eu acho que é bem por aí, não tem como. Você, quando começa a acessar algum tipo de conhecimento e tá nessa linha, dificilmente você vai voltar atrás, né? Você começa a acessar determinado tipo de conhecimento, começa a ter contato com determinadas coisas que você não tinha. É difícil você falar assim, agora eu não quero mais, deixa eu voltar para o que eu era. Nesse sentido, realmente é interessantíssimo e eu acho que espero que as nossas instituições, ciência, seja lá o que for, também evoluam para que a gente esteja mais preparados para isso. Mas voltando à primeira pergunta que eu fiz para vocês, fala, Cris. Você estava falando se mudou. Para mim, já mudou tudo. E como ondas de choque, né? Caiu aquela representação aí de uma pedra no lago que fazem ondas de choque. Acho que cada pessoa vai ser impactada de uma forma diferente. Então, a mudança no mundo, as relações, elas mudaram, algumas mais, outras menos. E algumas pessoas vão receber isso de um impacto mais forte, outros não. Se eu colocar a questão de trabalho, no trabalho algumas pessoas estão trabalhando normalmente como se isso não tivesse acontecendo, mas é pouco provável que ela não sinta o impacto das ações, porque isso é uma escala mundial, não foi uma coisa só no Rio de Janeiro, só no Brasil, uma escala mundial.
pouco provável que as pessoas não sejam, que exista alguém nesse planeta que não seja impactado por tudo isso que esteja acontecendo. Se o vírus, se a gente deu uma importância maior do que deveria, se essa importância se mantém ainda, se a gente ainda não encontrou o caminho para sair disso, daí é uma outra questão, né? Mas, para mim, a mudança ela já ocorreu. Ou melhor, está em curso. Eu acho que vão ter muitos impactos, e eu acho que essa foi perfeita, essa sua colocação do exemplo, né, de em ondas, né? A gente usa isso também na questão das atividades culturais para impactar os familiares, as pessoas mais próximas. Isso, a forma que você se expressou foi bem interessante em relação a isso. Mas é um ponto assim para a gente pensar, sabe? O impacto disso tudo. Eu estou trazendo pontos, são perguntas, né? Para a gente pensar um pouco sobre essas questões. Eu acho que vale as reflexões, vale trocar ideias com as pessoas mais próximas, de quem vocês conseguem trocar, né? Claro, a gente só troca com quem se permite trocar esse tipo de ideia. Para a gente ir conscientizando as pessoas, né? O que está gerando tudo isso, os impactos, né? E aí, pegando a primeira... Essa foi a segunda pergunta que eu falei, né? Eu acho que foi a segunda, sobre o invisível. Vocês acham que, nesse momento, a fé é algo que é colocado em prova? A fé independente da religião, tá? A fé de acreditar num momento futuro, num momento melhor, acreditar que nós vamos sair dessa. Você acha que a fé é uma luzinha que acende na escuridão daquela criança que está ali com terror, com medo, com insegurança? Eu acredito que sim. Porque, principalmente conforme vai passando o tempo, né, que até para pessoas assim que no começo, como você falou, não levam tanta fé, né, nesse problema, isso daí não é nada, não sei o quê. E aí, quando os números, né, começam a virar nomes e o tempo vai passando e você não consegue fazer as suas coisas, né, de sociais ou até de trabalho, então você começa, caramba, vai caindo a ficha, né? E aí começa a ficar meio para baixo. Então, eu mesmo na sexta-feira estava no supermercado, por mó bad e tal, pensando pessoas conhecidas, pais de amigos e tudo, que estavam internados, faleceram e tudo, e aquela coisa toda. E aí eu falei assim, caramba, não, tem que animar, cara. Tem que animar porque não vai mudar nada. Tem que animar, vambora e tal. Aí ontem de manhã eu coloquei música, falei, vou à praia, para trazer uma vibe mais positiva, porque não vai mudar, né? Uhum. Então, realmente, a fé foi colocada em prova, assim, tu fica, tem que acreditar, né? Porque só começa a pensar coisa ruim. Então, eu acredito que sim, independente da religião. Porque a fé independe de religião, é fé em algo maior, em uma energia, né? Porque nós chegamos a falar sobre isso aqui em outros bate-papos, né? Que a gente acredita que a gente está passando por uma fase de revalidações, onde muita coisa está acontecendo, mas que, pelo menos é assim, nós entendemos, pelo que a gente tinha colocado, que seria algo positivo, apesar de tantos óbitos, tantas situações péssimas, né? Mas que seria algo positivo na questão do ser humano olhar para dentro de si. É claro, gente, que a gente que já está nesse processo, para a gente é muito mais fácil. Você pegar pessoas que não estavam preparadas para isso, que não têm esse hábito, ou que estão em outro nível de consciência, muitas vezes para elas pegar e ficar reclusa, ficar em lugar fechado com pessoas que não têm educação, que não têm noção de espaço vital, eu imagino que não deve estar fácil, né, esse momento. Mas nós tínhamos já falado sobre isso, acho que era um consenso de todos, que a gente estava passando por um momento de reflexão interna, de revisitação, um momento de realmente, que aí é o meu ponto de vista, né, é um momento desse olhar muito do que realmente você valoriza e do que realmente é importante, né, porque quando você está em casa e tem que conviver com a sua família,
Você está vendo ali não só... Você primeiro tem que colocar uma dinâmica que você não estava acostumado, você vai ter que lidar com o emocional de cada membro dessa família, das pessoas que estão junto com você, você tem que lidar com o seu emocional, então você é colocado em prova, não sei se é em prova ou não, mas você é colocado para refletir sobre tudo isso, né? Se por acaso alguma sensação, uma emoção veio de forma muito forte, você vai ter que se regular ali para poder se manter bem ali, senão vai ter um atrito muito pior. E você não pode nem ter o atrito, porque se você der o atrito, daqui a pouco você vai ter que consertar esse atrito. Você não tem para onde ir. Olha que doido, né? Isso tudo. Eu acho até que você está falando dessa parte da fé. Eu acho que depende, pode encaixar bem. O ser humano precisa sempre de esperança. A esperança que é altamente associada com com esse o que vai acontecer depois, né? O depois é sempre muito difícil para as pessoas, né? Isso aí vai que vai, né? Aproveitando esse gancho do Marcelinho, qual a esperança na sociedade para depois? Será que estaremos mais solidários? Teremos mais compaixão? Será que a gente realmente vai ter esse convívio de mais proximidade, de valorização do que realmente tem que ser? Eu acho, Patrícia, que isso vai ser até uma questão de sobrevivência. Porque, como a Cris disse, isso aí, essa crise, ela tomou uma proporção mundial. Então, obrigatoriamente, você vai ser compelido a isso, a olhar de forma diferente. Porque, por exemplo, o consumo como estava, não vai poder continuar. Então, tem uma crise aí, financeira, uma crise grande, e a gente vai ter que aprender a lidar melhor com isso. E esse período, acho que a gente está passando, né, de isolamento, está sendo a forma mais rápida de você conseguir treinar para um período como esse, que a gente vai passar agora no futuro. Porque a gente está aprendendo a viver com menos coisas, né, comprando menos, adquirindo menos. A gente está sendo obrigado a viver assim. E está aprendendo com isso. Então, eu acho que a gente está sendo preparado para um momento de crise, né? Mas que por causa disso também os valores vão ficar potencializados. Acho que a gente vai, nesse ponto, melhorar. É claro que a gente, né, uma parcela da população que a gente tem privilégio, a gente é privilegiado, né? A gente está aqui sentado, eu estou aqui isolada, mas eu estou aqui na minha varanda, eu tenho a minha casa, o meu espaço vital, né? Eu tenho como preservar isso, né? Então, eu acho que vai caber a nós, né? Nós temos essa responsabilidade, a gente que tem esses privilégios de realmente contribuir um pouco mais, né? A gente tem essa capacidade, já que a gente tem o privilégio, acho que a gente tem que contribuir também. Mas eu acho que a gente está sendo preparado para isso. E é no amor ou na dor, né? E agora está sendo na dor. E é forte isso, é forte. É forte porque a gente está presenciando muito próximo tudo, né? Porque quando é mais longe fica uma coisa assim mais distante, não está aqui, né? Quando começa a chegar próximo, eu acho que isso fica um retrato mais forte da sociedade que você vive, né? Aqui em Portugal me chamou muito a atenção o Ale Carvalho, que mora aqui, porque tem um outro Ale Santos de São Paulo também aqui no Bate-Papo. Muito Ale aqui. Muito Ale. Isso porque a Ale da França não está aqui. Mas me chocou assim, pela diferença de sociedade mesmo. Assim, Portugal é muito diferente da nossa sociedade, né? E eu já vinha comentando isso com algumas pessoas que já moraram fora também devem ter passado por isso, né? Uma sociedade mais socialista, né? Menos capitalista. E realmente é um impacto muito grande. Assim, para mim foi muito grande. Agora por isso que eu falo que as coisas às vezes se acomodam, porque agora eu já estou mais acostumada, eu não tenho mais esse olhar da diferença da forma com que a gente vivia para o olhar que eu vivo hoje. Mas aqui é muito mais simples e me chocou uma vez, eu conversando com um rapaz na academia, e eu não sei o que rolou, mas a gente comentando sobre algumas diferenças, ele falou assim que o olhar deles é para o que importa. E
E é muito chocante, gente, porque realmente, assim, independente do que eles são, se eles são mais agressivos ou reprimidos, eu não estou falando sobre isso. Nós, como brasileiros, somos pessoas super simpáticas, temos essa questão mais calorosa dentro da gente, isso faz falta. Mas realmente, assim, o que eu vi aqui é um povo que se junta muito rápido pelo todo, sabe? As pessoas estão mais preocupadas, mas é um país menor, não tem nem comparação. Portugal tem a quantidade de pessoas de São Paulo, mas assim, independente da comparação ou não, é interessante quando você vê uma sociedade que pensa mais no todo, né? Claro que eles nasceram, cresceram com essa base, né? Tem algumas coisas boas e tem algumas coisas que não são legais. Mas realmente tem um olhar mais para o que é importante, né? E realmente isso aqui, pelo menos para mim, chamou bastante atenção. Eu penso que a Sabrina tocou num ponto chave ali, que é a responsabilidade. Porque aqui as pessoas são bem mais responsáveis, né? E assim, lógico, quando eu vim para cá, eu aprendi a valorizar muitas coisas no Brasil, mas consegui ver uma certa diferença em relação a outras coisas, né? Principalmente a responsabilidade. Aqui, tipo, você tem a sua responsabilidade e é isso. Pronto. Tem que cumprir. E às vezes, assim, nessa situação, é uma questão muito forte de você fazer a sua parte, né? Uhum. Manter, no caso das normas, né? De cuidados e tudo, de higiene, etc. Manter a distância, usar a máscara, higienização, aquela coisa toda, respeitar, né, as pessoas e tudo. Então, eu acho que se as pessoas começarem a se conscientizar e trazer essa responsabilidade, vai ser uma grande evolução, assim, porque assim, a gente conversando, sempre alguém fala assim, não, porque a culpa do Brasil é o presidente, é não sei o quê, o presidente não ajuda, o governo não ajuda, porque o Portugal, sabe, que veio para cá, é histórico. Cara, vamos parar com isso, sabe? O que a gente vai fazer hoje? Esse ponto que você colocou é fundamental, que é a corresponsabilidade. A gente vem falando sobre isso em vários bate-papos, né? Para a gente tirar essa culpa do outro, né? A gente tem que assumir a nossa responsabilidade, independente de qualquer coisa, independente se alguém é maluco ou não, se alguém faz aquele jeito ou não, nós temos a nossa responsabilidade, assim como a Cris botou esse exemplo, e a gente pode, através da nossa ação, ir reverberando para esses círculos mais próximos, né? Isso me incomoda bastante. Ontem eu até me posicionei com um português aqui sobre isso, porque ele postou uma coisa do Brasil. E aí eu fui conversar com ele pelo Instagram, mas ele estava falando de política e ele falou pontos ali de forma, para mim, levianas, porque o cara nunca morou no Brasil, o cara vem de uma sociedade totalmente diferente da gente, falando de coisas que ele nem entende. Exatamente. Defendendo o Bolsonaro. Eu falei, não estou defendendo ninguém, amigo. Eu só estou achando que o ser humano ele tem que ser responsável por aquilo que ele faz, pelo aquilo que ele é, e independente de Bolsonaro ou não, entendeu? E, enfim, eu acho que esse ponto é forte, assim, pra gente. É crucial, né? Porque... Aproveitando essa deixa aí, só para fazer uma colocaçãozinha rápida, que o que me revolta ainda mais é que, além do brasileiro em si ter o costume de fazer isso, de jogar a culpa para alguém, esse é o principal que não faz nem a parte dele. Isso é o que mais revolta, né? Porque aí você tá... Às vezes o cara que tá jogando a culpa em fulano, em A ou B ou C, esse é o que sai de casa sem querer usar a máscara, por exemplo. Entendeu? Então aí complica mais. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades, né? Como tudo, né? A gente tem responsabilidade como filha, a gente tem responsabilidade como educador, a gente tem responsabilidade nas funções que a gente assume, a gente tem responsabilidade como ser humano. E eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão e parar de jogar a culpa nos outros. Você pode sim ter eu tenho a minha percepção sobre determinada política. Você tem, como qualquer um tem. Mas você tem que assumir a responsabilidade do que você pode fazer como ser humano. E uma delas é não ficar disseminando fake news, né? Então, meu embate com o rapaz, eu nunca tinha me posicionado dessa forma, mas ontem um amigo aqui português fez uma colocação e aí eu fui me posicionar, porque
Claro, eu não fui grossa, eu fui super. Ele falou: mas você está defendendo o Bolsonaro. Eu falei: não estou defendendo ninguém, amigo. Eu só estou te dizendo que nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente faz, pelo que aquilo que a gente faz e pelo que a gente fala. Então, não botar a culpa nos outros. E ele estava divulgando, ele, como português, divulgando uma coisa na mídia que sai aqui sobre o Brasil, que, enfim. E que eu já. Eu sei que ele estava falando do medicamento também, independente de quem concorda ou não com o medicamento. Eu já conversei com médicos que o medicamento já salvou vida no Brasil. Então, eu falei, cara, você está falando de uma coisa que você não sabe. Então, assim, não fica divulgando fake news, entendeu? Porque é leviano, você está passando informação leviana para os outros, né? Você, no mínimo, tem que pegar algumas referências, estudar. Você já não é da área, né? A gente não é da área. Você, mesmo que seja da área, você não tem esse conhecimento todo. A gente tem aqui, Carolzinha, tem Tereza aqui. Então, assim, mesmo assim, você tem que ouvir várias... Tem médico que defende, tem médico que não defende, mas assim, você ficar passando fake news, passando coisas para piorar uma situação, falar mal de um país que você nem conhece, que você nunca nem viveu, não. Aí não. Toda vez que ele postava, eu fazia um comentário. E eu me saí super bem, então foi um teste para mim, para eu me posicionar, que é um teste que eu venho fazendo comigo mesmo. Diante disso tudo, eu vi Aliás, é uma dica para vocês, tá? Lembra dos enfrentamentos que nós temos que ter, de nos colocar à prova sobre as emoções, sobre tudo isso? Observe aquilo que você precisa trabalhar e vá se colocando um pouco à prova. Claro, se você não tem ainda uma gestão boa, faça com parcimônia, né? Faça devagar. Procure os momentos onde você vai se posicionar para que você também saiba lidar com aquele emocional de uma forma mais fluida. Como é um ponto que eu sei que gera muita discussão, eu nunca me posiciono. Mas naquele momento eu não podia deixar passar, porque é uma pessoa que eu gosto, convivo, e ele estava falando mal, e eu falei, não vai ficar falando mal. Vai falar, mas eu vou comentar. É isso aí. Alguém quer fazer algum posicionamento? Eu acho que o brasileiro, Paty, isso aí é muito comum, tá? Não tenta olhar para onde você tá? Dá 3 passos para trás e olha o que você viveu nesse comentário. Porque o brasileiro, naturalmente, faz isso. Ele defende o Brasil. Sempre é normal isso, tá? Isso também já passa de um reconhecimento que a gente sabe o que nós temos, as dificuldades que as pessoas têm. A pessoa que vive essa situação todo dia, você já consegue falar isso com uma propriedade diferente. É diferente de outra pessoa dando um insider ou uma coisa diferente. Então, isso a gente culturalmente sempre exerceu na nossa sociedade. Aquele negócio do Brasil, o país do futuro, todo esse negócio, tudo que acontece, a gente está sempre olhando as piores situações da melhor maneira. E eu acho que nós estamos bem num momento histórico de colocar todo esse negócio à prova, dessa crença, dessa fé, né? É aquele negócio que você falou no início, que é a esperança. Tem esperança no final do túnel, né? E é por aí mesmo que eu acho que a gente tem que estar bem preparado, preparado conosco mesmos, né? Com a gente, com o que a gente pode fazer de melhor para contribuir. Para ser contributivo, né? E pensando nisso tudo assim que a gente está vivendo, o que vocês acham? A gente está perdendo tempo ou ganhando tempo? Porque eu já ouvi um comentário de uma moça, ela falando, nossa, eu estou perdendo tempo, eu tenho um pai com deficiência, eu precisava estar ali, a forma de eu me relacionar com ele era... Fiquei até emocionada com esse depoimento. Era o toque e tal. E o que vocês acham? Assim, esse momento que a gente está vivendo, é claro que a gente está aqui, a tendência nossa é sempre falar o lado positivo, porque é o que a gente tem que ver que é o melhor mesmo, né? Mas é só para a gente trocar um pouquinho, né? Porque talvez alguém que não esteja se manifestando no grupo possa estar olhando de uma outra forma. Então, para você acha que está perdendo tempo ou está ganhando tempo com tudo isso que a gente está vivendo? Ou seja, lá na frente, daqui a alguns meses, você vai ter saudade ou você vai ter nostalgia desse tempo? Eu estou vivendo intensamente esse tempo. Eu não sei nem se eu vou estar ali na frente, né?
Boa. Eu estou vivendo intensamente, mudou bastante coisa para mim. Eu me percebo melhor como ser humano, inclusive, nesse período. Eu estou fazendo um exercício de me relacionar melhor, o melhor possível dentro da situação que eu estou. Eu ligo para os meus amigos, eu bato papo com meus amigos. É isso que dá para fazer? Então, o que eu vou conseguir fazer de melhor dentro da situação que eu estou? Tem dias que não está legal, que eu posso não estar tão bem, não acordei tão bem, mas tá, nesse momento eu me dou esse tempo, fico na cama mais um pouquinho. Normalmente, quando o sol não aparece aqui, eu fico, poxa, hoje não teve sol, aí eu vou ficar mais down. Mas eu estou exercitando isso, eu estou consciente de que num dia que eu não estou legal, opa, peraí, por que isso não está tão legal hoje? Dá para eu fazer diferente? Porque pode ser que daqui a pouco eu não esteja realmente. Mas qual é o meu papel nesse momento? E isso, eu realmente estou fazendo isso. Eu tenho uma experiência assim com a minha mãe, por exemplo. A gente nunca esteve tão próximo. É louco isso, né? Mas eu nunca estive tão próxima da minha mãe como eu estou agora. Daí a gente conversa muito com uma afinidade que nunca foi tão exposta quanto atualmente. Então, acho que é isso, viver da melhor forma, buscar coisas que a gente possa experimentar e se experimentar. Não tem uma regra muito, cada um vai identificar aí dentro do seu mundo. Aproveitando o que você falou, e por que a gente não fez isso antes, né? Por que muitas vezes antes nós não tínhamos esse tipo de atitude, né? De estar mais próximo com a família, de estar mais próximo com os amigos, de ligar mais. A Carolzinha apareceu sem fundo. Ai, que chato. Cadê a Carolzinha? Que isso, Carolzinha? Todo mundo esperando pelo grande momento. É uma expectativa mesmo. Vou botar, calma aí. Vou procurar porque eu não lembro onde é que bota. Peraí. Desculpa, Então, pai. é uma reflexão pra gente, sabe? É claro que a forma com que você está lidando com isso vai fazer uma diferença na tua vida, né? Por exemplo, meu filho fala, mãe, a gente está em quarentena, não pode sair de casa, não pode fazer isso. Assim. Mas assim, fala, Marcelinho. Não, é só falar pela última vez, gente. Duas semanas atrás, estava circulando um vídeo de um pai e um filho, né? Um vídeo em inglês, né? Que é bem reflete isso que a gente está pensando aqui agora. Né? Era um pai, né? Contando para o filho, que deve ter uns 6, 7 anos, 4 anos? 4 anos, né? Sobre como foi a experiência dele há 30 anos atrás, quando estava enclausurado. Gente, o videozinho é uma coisa surreal, impressionante mesmo. Aí a gente teve a gente se emociona com o vídeo e tal, mas eu acho que a cereja do nosso bolo aqui foi o seguinte: a gente pegou um vídeo, a Tatiana pegou e mostrou pro Bernardo, que tem 10 anos, né? Aí eu vi o videozinho lá, a primeira língua dele é inglês, então ele entende bem o contexto da conversa do pai na cama com a criança e tal. Cara, ele terminou de ver o vídeo, abriu o berro, olhou para mim, pai, quando é que eu vou poder voltar para a escola? Cada um agregando um valor diferente, entendeu? Porque e é isso que você vê, porque ele está numa fase que essa geração ele está tendo que aprender, foi extirpado isso do negócio dele. E proporcionalmente, se a gente vê todos nós vimos aqui, todo mundo tem mais de 30 anos. Você vê que agora, fazendo 70 dias agora, 2% da vida dele foi dentro de uma casa agora. Entendeu? E isso, proporcionalmente para ele na vida
que ele está agora é uma coisa imensa, né? É um tempo que nunca acaba, né? Foi muito, o que você acha? Né? Foi emocionado. Muito. Chorou. Ele é muito sensível. Acho que cada um tá lidando de uma maneira, né? Aprender a lidar com o tédio, ele é fundamental, mas a gente está sendo obrigado a lidar com N coisas, né? Não é só aquele assim, eu tô em casa, tem aquele momento de tédio, que teoricamente é saudável, que a gente vivenciou mais quem é da nossa era. Essa era deles mais nova, eu acho que isso é pior, porque eles já vêm com essa coisa de internet grudada na cabeça deles full time. Mas eu acho que nós estamos vivendo uma coisa, um over, né, de tudo, né? Porque você não sai mais do lugar que você tá, né? Você não pode sair. Apesar que eu não sei como tá aí. Aqui já começou um processo de desconfinamento, né? E aqui em Portugal foi leve, por mais que tivesse situação de confinamento, ninguém foi proibido de sair para andar, por exemplo. Né? Então você podia sair para fazer uma atividade física, mas teve países que não podia sair, né? Espanha não podia, Itália não podia. Aqui em Portugal foi bem leve, foi diferente. Apesar de todo mundo ter ficado realmente confinado e a sociedade foi forte, assim, entrou antes mesmo do governo falar que era para ficar lockdown, mas não tinha essa coisa muito repressora de não poder sair que vai ser multado, sabe? Porque não que você pudesse sair para fazer qualquer coisa, mas para andar, por exemplo, podia, próximo aí da sua casa, enfim, não era uma coisa com essa rigidez tão grande como foi a Itália e a Espanha, né? E outro ponto que eu ia trazer aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho, se nós não existíssemos, ou seja, se você não existisse, que falta que você faria? Paty, espera aí, eu vou pegar um gancho aqui. Eu acabo me perdendo aqui. Foram tantas informações aí que eu entrei aqui na conversa com uma ideia e agora já mudou tudo aqui. Está uma salada na minha cabeça. Vou voltar um pouquinho aqui no que foi colocado no início aí. É sobre o momento atual. Acho que sobre fé, sobre esperança. Eu me considero uma pessoa muito otimista, positivista e tal. Mas no meio dessa conversa eu estive pensando umas coisas sobre o ser humano. Eu acho que a mudança vai se dar mais por sobrevivência do que por consciência. Porque a gente já passou por tantas coisas na história. A gente está vivendo esse momento aqui, é um momento que a gente só está em casa, todo mundo só está em casa e tal. Mas eu fico imaginando, por exemplo, na Europa, quando teve a peste negra, um terço da Europa foi dizimado. O que mudou depois? Como é que o mundo ficou depois? Teve a crise de 29, que as pessoas perderam tudo. O que mudou depois? Teve a gripe espanhola, que também teve... a gente teve isso aqui no Brasil. A gente não viveu, né? Mas quem viveu, tem pessoas vivas ainda que falam sobre esse período de enclausuramento também, de isolamento social. O que mudou depois? O ser humano ele se adapta às diversas situações. E a Sassá também colocou um ponto aqui que eu achei interessante. Que esse período é um período de treinamento, vamos dizer assim, né? Que aí eu, sinceramente, não sei agora o que vai ser depois. Assim, eu estou pensando diante de tudo que a gente está conversando aqui. A gente espera que as coisas melhorem. Mas para as coisas melhorarem, nós temos que melhorar. Aí vai da disposição de cada um melhorar. Então, enquanto estiver na memória todo esse período, a gente vai fazer tudo diferente. Mas a gente esquece as coisas muito rápido. E aí, quando esquecer, eu não sei em que patamar a gente vai voltar. É isso. Bem, bem colocado, assim, reafirmou vários pontos que a gente colocou. Eu acho que esse olhar para dentro... Alguém? Fala. Tô na praia. Dessa vez eu tô na praia. Queria muito, mas enfim. Eu estava lendo alguns estudos dizendo que isso aí vai ficar até 2020, pelo menos até 2022. Então, assim, eu acho que a gente está pensando nisso agora, mas vai demorar muito a acabar. Isso nunca vai voltar ao normal, né? É o que a gente está conversando. Mas eu já passei, acho que por todas as fases da quarentena, né? Mentalmente, digamos assim. Já fui bem mais otimista do que eu sou hoje em dia. Eu acho que como as coisas estão chegando
Recife agora está em lockdown. Apesar de eu não estar, nunca estive em quarentena, né? Tô trabalhando normal, como todo mundo sabe. Mas, assim, eu tô vendo que é uma briga política que está um pouco além, né? Eu acho, não cabe a mim falar de política, eu não gosto de falar sobre isso. Meu posicionamento em relação ao tratamento, né? O remédio hidroxicloroquina como médica. Eu ainda não tenho uma definição. Se eu pegasse, eu faria o remédio, indico a todos, se não tiver nenhum problema. Mas existem outros remédios também, ivermectina, enfim. Eu acho que o posicionamento das pessoas, não sei se todo mundo entende qual é a briga. A hidroxicloroquina, ela é um remédio que tem muito efeito colateral, mas assim, usado ao longo do tempo, né? O protocolo que eles estão falando são 5 dias. São 2, se eu não me engano, são 2 dias tomando 2 comprimidos ao dia. A partir do terceiro dia, o terceiro, quarto e quinto, 1 comprimido ao dia. Para pessoas normais, saudáveis como a gente, eu acho que isso não vai interferir tanto quanto o que tem problemas cardíacos, enfim. Mas o problema é a população de risco. E tem vários estudos dizendo que na população de risco não faz nenhuma interferência. Mas acho que, de uma maneira geral, tem muita briga política em relação a isso. Mas, enfim, não é o nosso papo agora, só para explicar se o povo não estava entendendo muito qual é o problema do remédio. Mas, assim, para mim fez muita diferença, porque eu tô no período que eu tô down. Eu acho que porque fez o lockdown em Recife, ainda foi ontem, começou ontem. Mas, assim, tem 6 meses que eu não vejo minha mãe. Foi aquele negócio que você falou da menina, Mari Palma, né, que falou sobre o pai dela. Eu tenho uma sobrinha de 6 meses. Tem 3 meses que eu não a vejo. Então, isso já faz muita diferença. Eu só acompanho, assim, por vídeo, por foto. Então, assim, é um período que não está sendo tão aproveitado para mim, porque eu estou muito mais cansada, muito mais estressada. O estresse emocional para mim é altíssimo. Já atendi paciente COVID positivo essa semana. Eu tive que fazer procedimento nele. Então, o médico que faz o procedimento, ele é o mais exposto, porque todo mundo estava paramentado. E eu não pude me paramentar porque eu tive que fazer toda a higienização de processo cirúrgico. Então, quando ele chegou no ambiente, eu estava só de fechio, de máscara e tudo mais, mas não estava de capote, não estava de nada. Hoje eu comecei com dor de garganta. Não sei se foi só mudança de tempo, o que é. Não estou com febre, não estou com nada, mas pode ser que eu esteja. Então, vou ver como é que vai ficar. Acho que é só porque eu acordei agora, eu estava no ar-condicionado, eu vou esperar. Já aconteceu isso algumas outras vezes, que eu acordei meio assim e melhorou, não tive mais nada. Então, assim, estou bebendo água, vou ficar mais quietinha, eu tô de plantão, mas não tem como sair. Mas, assim, eu tô no período que, para mim, não tá sendo fácil. Eu tô muito cansada, muito cansada. Sexta-feira, tava de plantão, e aí aconteceu uma cirurgia que eu não acordei. Quem foi o meu irmão. Eu acordei de madrugada, meu celular, 15 chamadas não atendidas. E aí, quando eu liguei para ele, ele estava no centro cirúrgico do hospital. Porque ele é meu sobreaviso. E eu fui para lá. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu não acordei. Não conseguiram me acordar. E eu quase dormi na estrada, porque quem não sabe, eu moro em Pernambuco, em Recife, meu plantão é em Campina Grande, interior da Paraíba. Eu quase dormi na estrada. Teoricamente, estou trabalhando menos, porque tem menos paciente, né? Agora é só urgência. Mas o estresse emocional tá muito maior. Muito maior, muito maior. Você tem uma situação totalmente diferente, né, Carolzinha? Porque você atua em hospital, é médica, não está de frente, mas pode acontecer essa situação. Uhum. Mas, então, assim, o que eu estou vendo também é que, por exemplo, aqui em Recife começou, acho que de uma maneira geral, começou mais nos hospitais particulares, né, de plano, e aí foi para o SUS depois, né? Digamos que as pessoas que viajavam e tudo pegaram primeiro do que as pessoas menos favorecidas, digamos assim. E aqui eu estou vendo que os hospitais em Recife, né? Os hospitais particulares, que no nosso caso aqui foi o Hospital Real Português, que foi um dos primeiros,
já está bem mais vazio. E foi implementado o lockdown agora. Então, assim, eu acho que também tem uma política um pouco forte em cima disso. Eu acho que a Recife está muito bem preparado, muito mais do que o Rio. Eu estava vendo que o hospital de campanha do Maracanã, o pessoal está dormindo no chão, não tem EPI, não tem nada. É muito triste, porque eu sei que o Rio tem dinheiro, só que o povo continua roubando. Tem muita gente morrendo e o povo continua roubando. É muito triste. Então, assim, eu tô vendo agora de fora do que é. Tem amigas minhas que estão dando plantão lá. Não sei se vocês estão sabendo, mas os residentes todos foram direcionados para o hospital de campanha. Tem muita gente desistindo da residência porque está sendo obrigado a ir, não está pagando nada a mais por isso. Então, assim, é muito triste, porque tem um médico que vai lá, o residente, né? Demorou um ano para passar na residência, é muito difícil. Aí, poxa, né? Já tem o prejuízo do treinamento, as residências todas, teoricamente, vão ser estendidas. Não está atuando no que ele quis. Aí, então, ele poderia, já que ele não está atuando, ele poderia ficar em casa, poderia optar ficar em casa, né? E, na verdade, ele foi jogado, porque residente é mão de obra barata, ele foi jogado na boca dos leões, sem EPI, sem treinamento, sem nada. Então, é por isso que tem muito profissional de saúde que está se contaminando, porque o governo não deu nenhum treinamento, o governo não está dando EPI nenhum. Então, assim, no meu hospital tem, eu bato palma para o diretor do meu hospital, apesar de não concordar com diversas coisas que ele fala, mas ele é um ótimo gestor, ele protege muito o hospital. Eu acho que, assim, dos hospitais de Recife, o meu hospital é 100% SUS, e eu acho que ele é mais equipado que muito hospital particular, sim, mais organizado. A gente tem leito de Covid, CTI e enfermaria Covid, e tem leito que a gente chama de isolamento, que é o suspeito. Porque não adianta nada você colocar o suspeito junto com Covid. Quem vai pegar Covid? Então, assim, né, o problema é o suspeito. Então, esse paciente que eu fiz o procedimento era só suspeito. Mas até que se prova o contrário, você tem que isolar até sair o PCR e tudo mais, enfim. Então, assim, também tem muita briga política. Eu não vejo mais jornal. Esse negócio, eu fui ver jornal essa final de semana agora. Tá falando toda besteira do Bolsonaro contra Bolsonaro. Assim, eu acho que não é a hora disso. Eu acho que o mundo tá um caos. Acredito que todos os países estão falando de Covid e aqui no Brasil é só Globo versus Bolsonaro. Então, assim, a minha posição política não cabe aqui, mas tem muito mais coisa importante que... Então, eu acho que vai demorar muito, não sei, lá fora, acho que a consciência das pessoas, sem ser o brasileiro, é muito melhor do que a nossa. Acho que o brasileiro tem muita coisa para aprender. Então, sendo um pouco pessimista, eu acho que não vai mudar. Porque eu não estou vendo mudança agora, no pico do negócio. Então, eu acho que não vai mudar. Infelizmente. Aproveitando esse gancho da Carolzinha, que ela falou que ela não está se sentindo bem, alguém quer dar alguma dica? Assim, o Alete deu uma dica aqui, Carolzinha, que é escutar música. Eu também tenho feito isso, assim, no dia que eu não estou muito bem, eu estou botando, por exemplo, Ivete Sangalo, vou no parque, dou uma andada, para poder dar uma, né, refletida. Eu acho que estar em grupos com pessoas que você consegue trocar, que você consegue conversar também é uma coisa legal, seja para fazer uma prática, se for o caso, seja para conversar, rir, sei lá. Eu já fiz vídeo com a Bruninha, não está aqui, nós estávamos dançando, entendeu? Então, assim, utilizar o grupo que você tem para poder passar por essa fase de uma forma mais leve, sabe? A fase é difícil? Algumas pessoas estão melhores? Estão. Outras estão piores? Estão. Mas eu acho assim, nós somos um grupo, né? Então, eu acho que a gente pode se ajudar, né? Eu acho que fica aí nossa reflexão sobre tudo isso que a gente está vivendo do bate-papo, que foi antes da quarentena, como um processo de você, além de conversar e trocar ideias, mas de apoio, né, como ser humano. Eu acho que as conexões, elas são fortes, independente se um é de um jeito ou não, se concorda ou não, mas eu acho que o grupo, quando está junto
num contexto de buscar esse autoconhecimento, de buscar essa conexão, de buscar esse apoio, eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. Seja ele um grupo no nosso, de autoconhecimento, seja um grupo, sei lá, de inglês, seja um grupo de malhação, tem pessoas que se unem para malhar juntos também, mas eu acho que uma das coisas que tem feito diferença na minha vida, pelo menos para mim, tem feito total diferença desde quando eu cheguei aqui, é a minha conexão com vocês todos, né? Porque se não fosse isso, na verdade eu tô nessa vibe de online há muito mais tempo, como o Marcelinho falou, porque como eu tô aqui sozinha, a forma que deu me relacionar sempre foi online. O Marcelinho e a Tati me acompanham diariamente, né? Então, assim, são formas de eu me manter também melhor nesses momentos, né? Cris também, várias pessoas com quem eu converso. E eu acho assim, a música, a questão da fé, independente de ser religião ou não, né? Crer em algo maior, crer que a gente... Por isso que veio aquela pergunta que eu tinha colocado, que é, se você não existisse aqui, que falta você faria? Por que essa pergunta? Nós falamos isso semana passada, né? Nós precisamos ter um sentido de vida. Se você não tem, cria algum, cara, inventa. Eu falei isso já pra Tati. Inventa alguma coisa, porque a gente, quando tem sentido, a gente, como ser humano, a gente fica perdido, né? Muitas vezes a gente não sabe para que rumo que a gente vai, mas inventa algum rumo, então, porque faz sentido aquilo que você está vivenciando, né? Coloca sentido nisso, né? Então, fica aí essa pergunta: se você não estivesse aqui, que falta você faria? Só um ponto aqui, Carol. Isso a gente está vendo aqui nesse grupo foi espetacular hoje, parte do assunto. A gente está vendo os extremos, né? A gente começou com a gente conversando que nós estamos bem nos nossos cantinhos e tal. Aí foi evoluindo as conversas e tal. E agora a gente tem o exemplo da Carol, né? E é muito desconfortável. Mas o que eu penso só para você, Carol, muita gente... a gente conhece várias famílias, essas pessoas que são médicas, que já tiveram uma família inteira. Tá? Os filhos, o marido, que não tem nada a ver, a esposa era a médica. Então, isso aí aconteceu já e passa. Tá? Eles já estão todo mundo bem, tá tudo tranquilo. Mas é aquele negócio se sujeitando sem ter a opção de aceitar. Né? É isso que é a coisa mais difícil. E aí eu falo, o meu conselho é, se você está triste, chora. Se você está emotiva, liga para alguém. Se você está querendo não conversar, não conversa. O que não pode é voltar para o negócio que a gente começou a nossa conversa, que é a gente começou a falar de fé e de esperança, né? Que é isso que é a base para todo o nosso dia seguinte. A sociedade, ela vive de fé, na verdade de esperança, que exista um dia seguinte. O ser humano ele precisa de ter continuidade, e é essa coisa que meio que está na nossa frente agora, que a gente começa a ter tanta incerteza que a gente não consegue ver essa continuidade do outro lado, né? E você começa a ter essas dúvidas. E isso nada mais normal do que você pode ter para essa experiência que nós estamos sofrendo agora, né? Na verdade, a gente está todo mundo dentro de um laboratório, somos um monte de ratinhos, né? E estamos lá tentando viver e chegar no dia seguinte para ver qual vai ser a próxima experiência que vão fazer com a gente. E por enquanto a gente está nesse barco. Mas tenta se animar, pensa no que de bom você está fazendo. Eu acho que a sua energia vai vindo isso aí, já que você está sozinho, já que você está cumprindo a sua missão lá. Tem muita gente que queria estar até fazendo o que você está fazendo e que não está conseguindo, né? Esse negócio, esse exemplo que você deu dos novos médicos, cara, eu acho o despreparo na nossa cidade é uma coisa incrível, né? E a gente provavelmente está usando isso aí como um fator de transmissão, que é a pior possibilidade possível, você usar os próprios médicos para fazer a transmissão. E a gente deve estar acontecendo isso agora. E aí, já que você está no meio médico, você vai começar a ver um monte de amigos teus estão pegando. Essa semana, 2 semanas atrás, falaram que teve um hospital aqui da Rede D'Or que eles testaram
42% das pessoas já tinham pego. Então, tá cada vez mais floreando esse negócio pra gente. Então, só força, foco, e tenta valorizar o que você está fazendo, que eu acho que, como você está sozinha, vai ser a coisa que você vai conseguir mais fácil se agarrar. É isso aí. Concordo com o Marcelo. A gente está com muitos motivos para ficar bad, né? Mal, mas tenta olhar o lado positivo. Por exemplo, essas pessoas que você está distante, pensa que você está fazendo isso como um ato de carinho, sabe? Porque você está ali exposta e tal. Então, realmente, não é fácil, mas você está protegendo, né? Está protegendo essas pessoas porque você tá exposta e tudo. E vai passar assim, entendeu? Anima, porque não vale a pena a gente ficar assim, sabe? Só é mais um problema. A gente ficar muito, muito assim, retraído, muito triste, muito para baixo e sempre alimentando isso, eu acho que vai gerar outros problemas, né? Baixa imunidade, sei lá. Uma série de outras coisas. Então anima, sabe? Conta com a gente aqui. Eu só conheci a Patrícia, né? E conheço todos vocês de forma virtual. Mas eu consigo, assim, ter uma energia bem bacana com todo mundo. Gosto dessa vibe positiva. Hoje mesmo falei, vou à praia surfar. Mas eu pensei, não, eu acordo, tomo um café, me organizo. Quando acabar a reunião, eu vou surfar. Porque eu estou dando valor a essa reunião aqui. Está sendo muito bacana esses encontros toda semana, essa troca. Então, como a Paty falou, conta com a gente, entendeu? E procura se animar, força aí que tem coisa boa, né? Vamos em frente que a gente vai superar isso aí junto. Carolzinha. Amore. Opa, Cuida quem para tá dormir falando? um pouquinho. Cuida para dormir um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa, Carol. É Sabrina aqui que está falando. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que nesses momentos é difícil, mas eu vou te propor fazer um exercício. Deve ter alguém assim que seja meio que o teu esteio, alguém que você se sente mais forte com essa pessoa. Pode ser alguém que já não esteja mais nesse plano, pode ser alguém que esteja, alguém que você, quando está naquele momento difícil, você está querendo abraçar, beijar. Então, eu sei que você está nesse momento. Então, pensa nisso e pensa assim, quanto que a gente trabalha de energia, né? A gente é só energia, a gente está conectado, mesmo que a gente não esteja perto. Então, eu te proponho, nesses momentos que você está precisando dessa força, de fechar os olhos. Fecha os olhos, imagina essa pessoa. Imagina ela atrás de você, sabe? Ela atrás de você como força, como energia mesmo. E sente essa vibração dela. Porque a gente não está junto, mas a gente está conectado. É o que a gente chama de laços invisíveis, né? Pura energia. Então faz isso. Pensa que essa pessoa está perto de você. Acredite que essa energia vai chegar nela também, de alguma forma. E você vai se sentir conectado, entendeu? Como força mesmo. E vou te dizer mais. Pensa que atrás de você tem pai, mãe, tem avós, bisavós, tataravós. Você imagina essa legião de pessoas que já passaram por todas essas crises que a gente falou, que já passaram por tudo isso. Imagina essas pessoas atrás de você, não como peso, mas como força. Como força para te levar à frente. Porque, acredita, Carol, a gente vai estar aqui até o momento que a gente tiver que estar. Né? Até o momento que a gente tiver que estar. Então, se o teu momento é esse de você estar presente e estar no front, né, praticamente, é o momento onde você tinha que estar. Então, tem todo esse pessoal atrás de você. Então, faz esse exercício. Você está se sentindo fraca, está triste, está com medo. É uma coisa normal, a gente tem que estar com medo, é uma coisa diferente. Ninguém sabe o que vai acontecer. Você é médico e sabe que nem os médicos sabem, né? Então, pensa que tem essa legião atrás de ti. Sabe? Fecha os olhos e imagina essa legião te dando força, porque você é muito forte, né? E aí eu te agradeço de você estar aí no front por nós e a gente está aqui contigo, né? Então,
pode me imaginar aí te abraçando, te dando toda a energia possível que você precisa, tá bom? Do meu coração. Saudade. Bom, é isso, é emocionante, né? Mas é isso, assim, eu acho que a gente precisa se sentir abraçado pelas pessoas que a gente tem ou que já foram, como a Sassá já falou, né? A gente tem históricos de vida, a gente tem históricos de família, de históricos familiares, né? Não é à toa que a gente tem sobrenomes, né? Porque tem todo um histórico de família por trás disso. Cada membro traz aqui uma história e essa história se propaga pelas novas gerações que vêm, né? E eu acho que essa força dessas pessoas, né, e dos amigos que estão com a gente, é onde a gente tem que se conectar mesmo, né? Se conectar com pessoas que estão na mesma vibração, se conectar com pessoas que estão ali para te apoiar, assumir essa responsabilidade, porque a gente não está onde a gente está à toa, né? Isso às vezes, mas a gente está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, abraça a causa e vai embora, sabe? Bota um foco e vai. Eu acho que uma dica aí forte para todos nós, para seguirmos, é colocar um foco, direcionar para aquilo, tentar fazer todas as técnicas que vocês já conhecem, de mentalização, meditação, respiração, tudo isso vai ajudar muito. Então, Carolzinha, te convido a praticar mais, né? Já foi minha aluna, já foi aluna da escola. Eu já disponibilizei link com práticas para todos vocês, então vamos praticar mais, vamos nos conectar mais conosco, né? Porque é uma oportunidade muito única desse novo olhar para nós mesmos, né? A sociedade em si vai ter todas essas reverberações, instituições, políticas, seja o que for, mas nós temos que entender a gente, né? Assim, como é que eu me manifesto, como é que eu aprendo com tudo isso, como é que eu convivo com tudo isso, porque essas insatisfações, elas são muito nossas, né? São insatisfações que muitas vezes a gente vinha, eu não estou falando do seu caso em específico, né? Mas falando do ser humano, né? Quando a gente se põe em contato conosco mesmo, a gente começa a observar os nossos pensamentos, nossas emoções, tudo aquilo que reverberava, mas que eu tinha várias distrações e que eu não entrava em contato com isso. Então, além disso tudo, ainda tem o medo, ainda tem o vírus, ainda tem a política. Então, assim, o que eu posso fazer por mim? Faz esse olhar mais para dentro de si, sabe? Nós já tínhamos falado aqui num bate-papo sobre autocuidado, para a gente evitar esses externos muito grandes. Eu sei que você, como tem contato com o hospital, acaba tendo muito, muito isso, mas assim, evita essas notícias, não entrem muito, pelo menos é a minha dica que eu dou para vocês, gente, a não ser que vocês tenham emoção mais forte. Evitem ficar ouvindo notícias políticas, até porque o nosso impacto é muito nesse grupo que a gente vivencia, nesses grupos mais próximos. A gente não vai ter esse fronte lá na frente, entendeu? Deixa isso para os políticos, para a galera que está lá. Vamos fazer o nosso papel como ser humano e vamos tentar estar bem nesse momento, né? Ou nos fortalecer, né? Porque esse fortalecimento nosso, ele vai reverberar para todas as outras pessoas que estão junto conosco, né? Seja eu atuando na frente de um hospital, seja eu atuando como mãe, seja eu atuando como um membro de sociedade. E é isso, nosso tempo deu uma passada, não sei se tem alguém que quer fazer mais alguma colocação, mas eu vejo a quarentena como um novo olhar mesmo, sabe? Assim, quais são os novos olhares nossos para tudo isso que está acontecendo, sabe? O que realmente, como eu estou olhando a tudo isso que está acontecendo, né? A situação não é legal, para muitas pessoas está sendo muito mais difícil, mas e para a gente, né? Para esse mundo que a gente vive, para essa forma com que a gente se relaciona e troca, como está esse novo olhar, né? É importante que a gente se ajude, é importante que a gente esteja junto, buscando vivenciar essas fases de uma forma mais produtiva. Para alguns é mais difícil. A Tati e o Marcelinho têm 3 crianças em casa, um apartamento. Você gerir uma administração com criança não é fácil. Então, assim, cada um tem uma vivência diferente, né? Alguns estão na frente do hospital, outros têm 8, 10 filhos. Julião. Então, assim, cada um está tendo que aprender a lidar com a sua própria construção de realidade, porque nós vivemos o que a gente observa, né, de realidade. Então, vamos pensar nisso, assim, de
Qual o próximo foco nosso, né? Onde eu tenho que botar meu foco para... Ontem eu conversei com a minha mãe entrou aí por último. Conversei com a minha mãe e falei, nossa, mãe, eu estava tão bem, estava vindo tão focadinha, e essa semana eu peguei uma gripezinha, fiquei um pouco mal. Eu falei, não, mas eu preciso voltar meu foco, porque quando você tem foco, tudo que você faz é em direção àquilo, né? Você, por mais que às vezes a energia falte um pouco, a gente falou sobre isso no encontro passado, que foi sobre sonhos, quando você tem um sonho e quer realmente fazer aquilo acontecer, você vai botar foco e vai ter energia para aquilo, você vai se motivar para aquilo, sabe? Então, veja o teu foco e vamos embora e vamos dar as mãos aí, dar esse apoio um para o outro e passar por tudo isso. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero agradecer. É muito difícil, porque eu tô vendo muita gente morrer, e é verdade. O portão que eu tenho que entrar no hospital é do lado do necrotério, e é muita família, muita gente, porque a gente já tinha as mortes normais. E assim, o hospital que eu trabalho nem é o hospital Covid, e tá tendo muita gente tá morrendo. Então, assim, é muito triste. A realidade é essa. Mas eu também sirvo esse período para o estudo, um autoestudo, que eu acho que é muito importante. Isso que Sassá falou, eu penso muito. Não sei se você lembra, mas eu perdi meu pai, vai fazer 5 anos agora. E eu penso muito nele. É uma das minhas maiores forças, ele e minha mãe, que também é médica, que também está atendendo. Ela atende também Covid. Ela tem mais de 60 anos, ela é do grupo de risco, né, como eu já falei aqui. E ela não deixou de atender. Por vários motivos, não só um motivo financeiro para manter a clínica, mas isso aí depois a gente vai resolver, mas pelo dever dela como médica. Então, a clínica, os funcionários queriam fechar a clínica porque não queriam trabalhar por medo, e eu e ela, a gente botou o pé e falou, não, a gente tem um dever como médico de dar assistência da maneira que a gente pode. Fazendo o que a gente pode, nem que seja uma conversa, porque tem muitas pessoas que querem só conversar. Então, o meu tio pegou Covid, eu tenho pessoas da minha família que têm Covid, a babá dos meus sobrinhos ainda não saiu o resultado, mas tudo indica que é, e ela cuidou dos meus sobrinhos com Covid doente, né? Não sei se é Covid ainda. Então, é muito estresse, muito estresse. Estou afastada até do meu irmão. A única vez que encontro meu irmão é no centro cirúrgico, no plantão, é a única vez que encontro com ele. Então, mas por outro lado, eu tô noiva, eu moro com meu noivo, isso me ajuda muito, mas é muito difícil, porque eu vejo tudo, e há muita gente morrendo. E não poder abraçar os amigos, funcionários que eu gosto muito, que trabalham comigo, eu sou super carinhosa, as meninas sabem. Eu não posso abraçar as pessoas. É muito difícil. Porque quem tá trancado dentro de casa, assim, respeitando a quarentena, você tem contato com quem tá com você. Então, você abraça porque são seus contactantes, então não tem problema. Então, assim, essa semana, uma funcionária tem um família que acho que tem Down, alguma coisa assim, e ela é enfermeira, então ela vai na casa, se esconde porque a irmã é muito apegada a ela, então ela só vai levar compras, ver como é que tá todo mundo nessa casa, ela tem filho, então foi todo mundo pra casa da mãe dela, que é pra não ter contato com ela. E ela também teve uma crise de choro. Então, só que eu não pensei 2 vezes, ela tava chorando na minha frente, vai fazer o quê? Eu ficar olhando pra ela e falar, não chora. Eu abracei, mesmo sem máscara, sem EPI, sem nada. Mas assim, porque é muito difícil pra gente que tá lidando o tempo todo com esse estresse. Uma coisa é olhar pela TV, outra coisa é estar lá, estar no estresse o tempo todo. Aonde eu trabalho, eu sou residente do último ano,
todo lugar que trabalho, quem gerencia na prática sou eu, os pacientes, o material que vai entrar. Então, assim, quando eu recebi esse paciente, quando falaram que era suspeita de Covid, paciente que eu tive que operar, eu tive que organizar tudo. Eu não tive nenhum chefe, porque o cirurgião que estava como o meu chefe na hora estava sentado. Porque até a máscara N95 eu tive que mandar pegar para ele. Porque ele também não sabia de nada. Também não estava nem aí. Então, assim, é um estresse muito grande ter que ser o médico responsável para proteger toda a equipe, porque quem protege a equipe é o médico. Até a profissional da limpeza, que tem mais de 60 anos, eu tive que pedir para ela sair, porque eu falei, eu não vou aceitar. É uma profissional que sempre trabalhou com a gente, desde que eu entrei lá. Eu falei, dona Maria, se não trouxerem roupa adequada para a senhora pode ficar no seu canto e manda alguém, outra pessoa vir aqui limpar depois, porque tem todo o processo de limpeza, enfim. Mas, assim, eu só quero um enfermeiro, só quero um técnico, um anestesista e os médicos. Só isso, mais ninguém. Eu quero que todo mundo vá embora. E ficou todo mundo trancado, ou na farmácia ou na sala de comando, que é uma hemodinâmica. E, assim, é muito estresse, muito estresse, muito estresse. E o meu setor, ele fica do lado do setor Covid, num dos setores Covid do hospital. Eu quase não saio, porque eu fico trabalhando o tempo todo lá dentro. Mas os poucos momentos que eu saio, todas as vezes que eu saio, passa um corpo. Todas as vezes. Então, assim, e eu saio pouco. Será que realmente é coincidência todas as vezes que eu saio passar um corpo? Realmente tem morrendo muita gente. Isso tudo, essa toda energia vai para o hospital. Isso a gente vai absorvendo. Pessoas mais evoluídas como a gente absorve muito essa energia. Então, eu acho que é por isso que essa semana eu caí um pouquinho mais, porque eu absorvo muita energia externa, muito mesmo. Então, mas também está sendo um processo de conhecimento. Estou fazendo o link que a Paty mandou, tudo direitinho para ver se dá uma melhorada. Conte com a gente, para o que precisar. Conte comigo. Estou aqui para conversar, para trocar ideia. Nós já trocamos algumas ideias, né? No início. E, apesar da nossa carinha, tá? A gente precisa tirar Patinha, me dá só um segundo. Vale, está sozinha. Carol, sobre isso que você falou de absorver energia. Você pode tentar se proteger. Assim como você lida muito com energia, você faz as mentalizações. Vamos fazer mentalização, Paty, mentalização de cor, Paty, mentalização de espaço vital aí, né? Pensar numa redoma, em você, uma redoma. Que cor que você indica, Paty? Eu falaria de violeta, que é uma cor de transmutação, que né, cada um com o seu karma, com as suas, né? Não sei o que você pensa, Paty. Uma cor de energia, uma cor de, talvez, verde. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero que você, nos espaços que você estiver, pense que se amplia do seu corpo, que vai além do seu corpo essa energia, e que vai se expandindo como uma redoma de proteção mesmo. Faz essa mentalização, lembra de quantas vezes você fez essa mentalização e pensa que você está entrando num local, está trazendo a sua energia, e essa energia se expande para os outros, mas você não é uma esponja. Você está refletindo a sua energia, mas não está absorvendo a dos outros. Né? Isso é muito forte. Faça isso. Pense que você está expandindo essa energia. E tem uma proteção. Até para você poder ajudar o outro, você tem que se ajudar primeiro. Tá bom? Não absorve, não. Você não esquece essa frase, eu absorvo energia. Não, você não absorve. Você dá energia, você expande. Mas essa cor é uma cor de transmutação, de proteção kármica, sim. Acho que a gente já tinha conversado sobre isso, Carolzinha, não sei se você lembra. Mas eu acho que vale a pena depois a gente trocar uma ideia. Mas sim, é uma cor de proteção. Acho que a gente tem que se ver protegido, né? Se a gente está muito aberto a tudo, qualquer lugar que você entrar, você vai sentir tudo, né? E a ideia não é essa, né? Agora, claro, nem sempre a gente está bem. Quando a gente não está bem, isso tudo fica... Você baixa a guarda, né? Não tem como, né? Você está muito mais exposto. Por isso que tem que praticar mais as técnicas, principalmente para que você, numa hora dessa, você se mantenha mais lúcido. Claro, emocionalizado, a gente muitas vezes vai chorar, mas depois recuperar, principalmente você que lida com muitos seres humanos, né?
numa fase péssima, né? Que é o hospital. Mas pode me ligar, a gente conversa um pouquinho mais sobre essa questão da proteção, tá bom? Passamos um pouquinho do horário, já tem 1h30. Precisamos tirar uma foto e vai estar gravado, tá gravadinho. Estou disponibilizando as gravações para vocês quiserem assistir, tá tudo gravado, tá? Se possível, Lucila liga a câmera, Fatinha liga a câmera, Lê liga a câmera para nós tirarmos uma foto. Moniquinha também. Nesse fundo da Carolzinha tá faltando a Carolzinha bronzeada. Bronzeada Marcelo sem falou- maturidade. Quantos anos? Marcelo falou no início da live aí, ó. Marcelo falou no início do bate-papo que é fã do Big Brother, só que não, né? Hoje vai ter a live do Babu Santana. Para quem não sabe quem é, ele estava agora no último Big Brother e ele é aqui meu vizinho, literalmente. Hoje vai ter uma live dele e ele anunciou umas surpresas aí. Eu não sei que surpresa é essa, mas se vocês quiserem assistir, viu? Ô, Lucila, mostra aí o seu baby. Peraí que a Lucila tá abrindo ali a câmera dela. Olha que fofo! Quantos anos ele tem, Lu? Você tá muda. Peraí, que eu não tô conseguindo te tirar do mudo. Oi. 4. Ai, que fofo. Qual que é o nome dele? Ai, o pequenininho. Gente, E tem 4 meses. caramba, um 4 anos e um 4 meses. Isso. Que fofo. 4 meses, 2 de isolamento. Imagina. Vamos tirar uma foto? Então, partiu. Ali, Arthur, olha ali. Oi, bom domingo para todos. Aproveitem bastante. Se quiser conversar mais um pouquinho, pode me chamar também. Tati, tira outra aí que eu acho que eu tava Eu com o tava dedo na todo frente da câmera. desconcertado também. Então vamos lá, outra foto. Bora lá, todo mundo pausa para foto. Cadê Tati? Tati saiu. Vazou. Bora. Cadê Lucila? Cadê Fatinha? Peraí, tem gente faltando aqui, peraí. Foi. Boa, Oi? bom domingo para todos. Aproveitem o como podem, tomem sol, ouçam música, coloquem aí essa energia para cima de alguma maneira, ligue para os amigos, faça coisas que... Lembra que nós falamos isso sobre as emoções? Lembre das coisas boas e traga isso para reverberar na tua vida, sabe? Faça novos tipos de prato, aprenda alguma coisa gostosa, leve, que te deixe com uma energia mais positiva, sabe? Nesses momentos, assim, a gente usar a criatividade para fazer coisas que deixam o coraçãozinho reverberando para cima tem total valor, né? Bom dia a todos, então, gente. Ó, marra abraço na Carolzinha. Valeu, galera. Carolzinha. Um abraço, Sou seu gente. fã, viu? Você sabe que eu me declaro todo energia. final de semana aqui para você. Fatinha e Thomas, boa viagem para vocês. Moniquinha, beijo. Beijo, Lucila. Beijo, Beijo para todos. Alô. Beijo, gente. Bom dia. Aí. Força aí, Carol. Bom dia, Tamo pessoal. junto, Beijão, Carol. Tamo junto. Beijo, Obrigada. beijo. Um beijo, Carol. Energia positiva para você. Beijo, grupo. Beijo. Beijão para todos. Tchau, pessoal. Bom domingo, boa Valeu, semana. Ale. Tchau. Bom surf, hein? Acho que eu vou de stand-up hoje. Bom surf Tá bom. aí. É o quê? Tô quietinho hoje. Tá tudo bem por aí? Por Sampa? Oi, Paty, tudo bom? Tudo tranquilo. Então, show de bola, então. Um beijão pra todos vocês, tá, gente? Beijo, abraço. Beijão. Beijão. Mami, Eu nem tinha visto a Lê. a Lê tá aí. Eu tô aqui. Fiquei quietinho hoje, entrei no meio também já. Beijo. Carolzinha, Crisinha. Beijo. Beijo, tchau, tchau.